colesterol, ele é mocinho ou ele é vilão? Ele faz mal ou ele faz bem? O colesterol sempre foi tido como um vilão, né? Mas o que é exatamente o colesterol? Quando a gente olha no exame e olha lá, colesterol total maior que X, a referência do laboratório, mais ou menos 200. Do que é formar esse colesterol total, né? O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Será que é somente isso mesmo? É tão simples assim? Olhar o colesterol, o valor total do colesterol e dizer que você está dentro ou está fora de margem de risco a doenças cardiovasculares? Doenças cardiovasculares, ou seja, as doenças que afetam o coração, são as que mais matam no mundo, mais que qualquer outra. E o que é mais comentado, o que é mais falado, desde a mídia rasa, popular, desde a conversa da Dona Maria, da vizinha, até artigos científicos, uma grande maioria, não todos, e há muitos anos, é que o colesterol, a gordura que produz colesterol, que tem colesterol, é o que mais afeta e põe em risco a doenças cardiovasculares, né? E há uma grande polêmica em cima disso, né? Há interesses que seja dessa forma. E o engraçado é que desde a década de 70, mais ou menos, quando começou essa caça às bruxas, e a bruxa é o colesterol, onde gordura faz mal, né? A incidência, né? A prevalência e incidência de doenças cardiovasculares só aumenta. Tirou-se o, entre aspas, vilão, que são as gorduras, que aumenta o colesterol, dito isso, né? Que são as gorduras as maiores causadoras, e não se fala que gordura é essa, mas fala-se gordura no geral, e as pessoas começaram a comer cada vez menos fontes de alimentos com gorduras, e por coincidência, entre aspas, começou-se também a divulgar, inclusive na pirâmide alimentar, a base da pirâmide, que o aumento de carboidrato ia favorecer a saúde e juntamente com a redução de fontes de gordura. Só que isso foi instituído, né? Existe toda uma estratégia por trás que envolve a indústria alimentícia junto com a indústria farmacêutica e outras coisas mais, né? Outros interesses maiores, a ponto de desenvolver e propagar uma pirâmide alimentar. Acredito que muitos de vocês já tenham visto uma pirâmide alimentar. Hoje ela já está modificada, mas depois de anos ela já está praticamente quase invertida, mas a pirâmide até pouco tempo usada, mas que muitas pessoas foram educadas e nasceram e cresceram se alimentando dessa forma, dessa pirâmide alimentar, onde a base da alimentação, a base da pirâmide, que é a parte maior, a maior quantidade de alimentos, são os alimentos ricos em carboidratos, entendeu? E a menor parte são os alimentos proteicos e das gorduras. E com tudo isso, a incidência e a prevalência de doenças cardiovasculares só aumentou. Então, hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho de que a coisa não é bem assim. Não dá para juntar tudo no mesmo saco e falar que gordura é ruim e que gordura
aumenta o colesterol e que, por consequência, causa doenças cardiovasculares. Não é de tudo verdade e não é de tudo mentira. Primeiro, o nosso corpo tem a capacidade de produzir colesterol. Mas se ele produz colesterol, será que o Criador ia colocar em nosso organismo um sistema que produz colesterol? Para que isso? Sendo que o colesterol é vilão? Para que serve isso então? Por quê? Será que é uma penitência, né? Que a gente tem que pagar? E não. Algumas estruturas do nosso corpo são formadas essencialmente de colesterol, né? Por exemplo, a membrana das células. Nós somos formados por bilhões de células. Quem não conhece o que é célula, são estruturas minúsculas. E essas estruturas, elas têm uma membrana em volta que é formada por colesterol. Então, para ela estar viva, e nós somos feitos dessas células, né, de bilhões de células, sinal que ele é essencial. Sem o colesterol não dá para formar uma célula, né? E essa membrana, imagina uma bexiga cheia de água, dentro tem água e fora tem água. E o que separa, o que é a bexiga mesmo em si, é a membrana, ela é basicamente feita de colesterol, de gordura. Então, para que nós fiquemos vivos, nós precisamos também de colesterol. O cérebro precisa de colesterol, ele é praticamente puro colesterol, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Então a gente precisa. Muitos hormônios, os hormônios sexuais, né? Testosterona, estradiol e outros, eles são a matéria-prima para formar esses hormônios é colesterol. Então a gente precisa consumir colesterol, alimentos que contenham colesterol, que sejam fontes de gorduras boas. É que infelizmente colocam tudo no mesmo saco e falam que gordura faz mal. E não é bem assim, né? Gorduras de boa qualidade, né? Até mesmo gorduras que tem em algumas proteínas animais, algumas carnes, mesmo sendo gordura saturada, que não seja em excesso, o corpo sabe o que faz com aquilo. A gema do ovo, que muita gente abomina, ela é uma gordura que também tem colesterol. E existem tipos de colesteróis, né? Por exemplo, o ômega 3, ômega 6, ômega 9, mas principalmente o ômega 3, ele deve ser consumido, porque ele é fonte de gordura boa. E onde a gente acha o ômega 3? Principalmente, vários alimentos de origem animal, alguns de origem vegetal, têm ômega 3. Mas alimentos como, por exemplo, o próprio ovo, principalmente peixes gordos, como sardinha, salmão, atum e outros peixes, tem. Mas a linhaça também tem ômega 3, a chia também tem ômega 3, não em quantidades o suficiente. E a suplementação que a maioria de nós precisamos. Então, esses alimentos são boas fontes de gordura boa, que vão ajudar na reposição do colesterol, que vai formar estrutura, que vai trazer proteção, que vai ajudar todo o metabolismo do nosso organismo, vai ajudar em reconstituir várias estruturas,
vai ajudar a reduzir, até a modular e reduzir o processo inflamatório. Enfim, existe uma infinidade de finalidades para o colesterol. Agora, o colesterol advindo de gorduras saturadas, de gorduras refinadas, óleos refinados, carnes processadas, embutidos, gordura hidrogenada que vem nos alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, doces ultraprocessados, sorvetes, bolachas recheadas, os óleos vegetais refinados, tudo isso, e em excesso também, é o que vai ajudar a aumentar o colesterol total e principalmente o colesterol, que é uma das partes que forma o colesterol total, o LDL. O LDL não é vilão, ele precisa existir, porém ele tem que estar em níveis adequados. E o HDL, ele só é mocinho quando ele está em níveis adequados também, né? Infelizmente, no Brasil, a gente só tem acesso principalmente a HDL, LDL e VLDL e o colesterol total, que são esses aí. Porém, existem outros marcadores que ajudam a tirar a prova dos 9 para saber se realmente o seu colesterol ele está oxidado, né? Oxidar está enferrujado. Se aquela estrutura, né, aquela molécula do colesterol, ela está danificada, se ela vai te fazer mal. Que normalmente o que é mostrado é no LDL, quando ele está aumentado, e quando o HDL está reduzido. Não resolve nada o seu colesterol total, está dentro das referências. Um exemplo, uma referência. Atualmente a referência está em 170, reduziram de 200 para 170, colesterol total. Isso é um crime, né? Já que eu falei que nós precisamos de colesterol. Vamos supor que seu colesterol total seja 200 e que principalmente o que compõe o colesterol total é o HDL e o LDL, principalmente. Tem uma fração do VLDL também, mas o principal HDL e LDL. E para formar esses 200, a proporção é o que importa. O quanto de LDL, o quanto de HDL. Por exemplo, se um indivíduo, um paciente, ele me chega com um exame que o colesterol total está 200 e chega muito aqui, né? Está 200 ou até abaixo de 200, você fala, doutor, eu passei pelo médico e ele disse que o meu colesterol está excelente, porque está 200 ou está menos de 200. Aí eu falei, vamos avaliar de forma mais criteriosa, né? Avaliar qual é a proporção desse colesterol total. Então, se o LDL ele tiver 120, 130 ou mais, e o HDL tiver abaixo de 40, 30, essa proporção está dizendo que não está adequada e essa pessoa está com um colesterol LDL além do necessário, né? Está aumentada. E isso sim vai pô-lo em risco maior a problemas cardiovasculares, né? Doenças cardiovasculares. Agora, se um outro paciente me chega com colesterol de 200, e essa proporção é onde o HDL maior, acima de 40, 50, 60, depende se é homem, se é mulher, e esse LDL está menor que 100, aí já é uma proporção, são duas pessoas com um resultado igual, só que com as proporções HDL e LDL diferentes. Uma está em maior risco, porque o LDL está muito aumentado, e o outro está em menor risco, porque o HDL está aumentado, que é o protetor, né?
Só que ainda assim é uma forma rasa de avaliar. O ideal é a gente ter alguns outros marcadores, por exemplo, ApoA e ApoB, né? Essas são lipoproteínas que estão ligadas ao colesterol e a correlação entre elas, isso um profissional médico, um profissional nutricionista vai saber fazer, ou pelo menos deveria saber fazer essas correlações. Por isso que eu digo, interpretação de exame tem que ser feito com calculadora, né? Somente ler exames, qualquer leigo pode ler, está dentro da referência, tá tudo bem, né? Quando sai da referência, aí o profissional que está acompanhando vai dizer, agora você tem um remédio aqui para colesterol, outro para glicemia, enfim. Primeiro, as referências do laboratório são referências em cima das pessoas que frequentaram aquele laboratório, que a grande maioria são pessoas doentes, então eles fazem a referência em cima desse grupo de pessoas que ao longo de um ano frequentaram o laboratório. Eles fazem uma média e tentam encaixar todo mundo ali, que eu já acho um erro. Então eu uso a referência para ter super saúde, uma referência ideal, né? Uma forma de avaliar melhor e ser mais específico e mais assertivo no que diz respeito ao colesterol. Agora, o que não fazer para que o seu colesterol não esteja te pondo em risco a doenças cardiovasculares? Primeiro, consuma fontes de alimentos que contêm colesterol protetor. Exemplo, como eu já citei, peixes gordos, para quem come peixes gordos, para quem come peixes, né, mas deveria, se você se alimenta de proteína animal, deveria pelo menos 3 vezes por semana. E é mito que peixe é caro, você pode consumir sardinha, que dá uma boa parte do ano, e a sardinha é um peixe riquíssimo em ômega 3, que vai ajudar nessa questão do colesterol, e barato. Ovo, relativamente barato, só aí você já está resolvendo boa parte da sua fonte de ômega 3 e ajudando no seu colesterol protetor, né? Para os vegetarianos, os veganos, principalmente as fontes vegetais, como a linhaça e a chia. Existem outros alimentos, mas eu indicaria estar suplementando. Mesmo as pessoas que comem peixe, é bom uma suplementação de ômega 3, tá? Porque as pessoas, no Brasil, parece contraditório, um país que tem uma costa, né, marítima enorme, e as pessoas têm pouco acesso ou o hábito de consumir peixe, aqueles que comem proteína animal, é claro. E o colesterol realmente está, a equação no colesterol da grande maioria da população brasileira está, essa equação HDL-LDL está realmente desequilibrada. Então, consumir boas fontes de alimentos que contenham essa gordura boa. O abacate é um alimento fantástico para estar contribuindo nessa fonte de gordura boa. O azeite de boa qualidade também. As castanhas, amêndoas, o que a gente chama de oleaginosas, que vem de óleo, né? Que são as castanhas, as amêndoas, também as sementes, são boas fontes de gordura boa, né? Gordura que vai te ajudar na proteção. Aumentar o consumo de fibras. Fibras, você pode consumir alimentos que são ricos em fibras, principalmente os folhosos, né? As verduras são ricos em fibras, mas
todo alimento in natura, ele tem uma quantidade de fibras, uns mais, outros menos. Mas, por exemplo, uma batata doce tem mais fibra do que uma batata inglesa, não que não possa comer batata inglesa. Né? Uma verdura verde escura, ela tem não só fibras, mas ela é boa fonte de fibra também. E você pode adicionar fibras na alimentação. Um pouco de chia, um pouco de linhaça, até mesmo aveia, associada na refeição, vai ajudar nesse aporte de fibra, que vai ajudar também no controle do colesterol. Não só colesterol, mas no caso aqui, do colesterol. E o principal, o que não consumir: alimentos ultraprocessados, porque eles são altamente calóricos, porém vazios em nutrientes. Nutrientes incluindo fibras. Esses alimentos devem ser evitados, ou no mínimo reduzidos. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, os embutidos, como mortadela, salame, presunto. Eles têm muitos aditivos químicos, têm pouca fibra, muito sódio, e alguns deles ainda levam açúcar, a combinação, e gordura saturada, aquela que faz mal. As bolachas recheadas, os doces ultraprocessados, os refrigerantes, os sucos de caixinha, tudo isso somado a uma baixa concentração de gordura boa, baixo consumo de fibras e baixo consumo de gorduras protetoras, essa combinação bombástica vai contribuir com o aumento do seu colesterol total e principalmente do seu LDL. E isso sim vai ser uma bomba que te põe em risco ao longo do tempo, já que não é do dia para a noite, a doenças cardiovasculares, porque ao longo do tempo vai agredindo as suas veias, artérias, tanto o sistema venoso quanto o sistema arterial, e o risco fica aumentado. Então, se você quer proteção, evitar o risco, diminuir o risco, siga essas dicas. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais a respeito desse e de outros, a respeito de saúde, nutrição e longevidade, se inscreva no canal, dê um like, que o YouTube vai entregar para você mais conteúdos como esse.